Pessoal, eu fico me perguntando para que foi aquele rombo no teto de 160 e não sei quantos bilhões de reais. Eu confesso a vocês que até agora eu não consegui ver o efeito daquilo ali. Porque até onde eu entendo, ele foi feito justamente para evitar o que a gente está vendo acontecer no Brasil. Ô tempo bom quando Bolsonaro era presidente da República. Que ao invés de crescer o rombo, o que a gente tinha era superávit. Mas deixa pra lá. Vamos à matéria. 28 de abril de 2023, comentário Rosa Maria V, minha amiga, boa tarde. Como é que você está, querida? Ela comentou, ele merece isso e muito mais, fora PT. Comentou no vídeo, vergonha, Lula é chamado de tchutchuca do Xi Jinping. Eita, pega. Obrigado, Rosa. Vamos lá, gente, matéria, olha só. Com Lula, contas públicas têm déficit de 14,8 bilhões de reais em março, gente. Estamos voltando e o pior, gente, isso aqui vai acabar ficando pior do que o governo Dilma. Vai ficar pior do que o governo Dilma. Se Lula não botarem um freio em Lula e organizarem essa casa, nós vamos ter um prejuízo tão grande que só Deus para ter misericórdia da gente. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sino das notificações, marca a opção receber de todos os vídeos, comente, compartilhe, deixe seu like. Na descrição tem chave Pix, seja um patrocinador do nosso canal. As nossas lives todos os sábados às 20 horas, 30 minutinhos, aqui o seu comentário é lido e debatido aqui durante a live. Vem pra cá, vale a pena, você participa junto com a gente, todo mundo aqui junto misturado, né? No final da descrição, link de convite para o Telegram, todo mundo que quiser fazer parte, tá lá, né? Bem bacaninha. As contas públicas fecharam o mês de março com saldo negativo, resultado principalmente da queda de receita dos governos municipais, estaduais e federal. O setor público consolidado, formado por União, Estados e municípios e empresas estatais, registrou déficit primário de 14,8 bilhões de reais no mês passado. Antes, superávit primário... Eu vou ler, gente, para vocês. Porque tem a comparação. Tem comparação. Lembra, em 2022 nós estávamos iniciando a guerra da Ucrânia, o que refletiu muito aqui no Brasil. Nós estávamos saindo de 2021 da pandemia, do fique em casa, a economia vê depois, onde o cara era preso porque ia trabalhar, lacrava-se portas de lojas. Lembram disso, né? Ou seja, naquele tempo, o governo deixou de arrecadar. Mas eu quero que vocês vejam a comparação. Tá? Eu vou ler de novo. As contas públicas fecharam o mês de março com saldo negativo, resultado principalmente da queda de receita dos governos municipais, estaduais e federal. O setor público consolidado, formado por União, Estados, municípios e empresas estatais, registrou déficit primário de 14,82 bilhões de reais. No mês passado, mês de março. Aí veja agora a comparação com março do ano passado. Antes, superávit primário, ou seja, com Bolsonaro não tinha dívida, pelo contrário, nós tínhamos superávit azul. Antes, superávit primário de 4,312 bilhões de reais em março de 2022. Guerra da Ucrânia, final de pandemia. O que é que nós temos hoje dessas coisas afetando o Brasil? Nada. O Brasil que Lula pegou era melhor do que o Brasil que Bolsonaro estava tendo que se equilibrar ali por conta da pandemia e da guerra da Ucrânia. Mesmo assim, Bolsonaro consegue fechar no azul, numa situação que
ferrou o mundo inteiro, e Lula que pega um país já melhorado, tudo para crescer, consegue afundar o país lá embaixo. É o PT, gente. Os dados foram divulgados em Brasília nesta sexta-feira, 28, pelo Banco Central BC. No déficit primário representa o resultado negativo das contas do setor público, despesas menos receitas. Desconsiderando o pagamento dos juros da dívida pública. Segundo o chefe do Departamento de Estatística do BC, Fernando Rocha, a queda na arrecadação dos governos regionais foi o principal responsável pela redução do resultado primário na comparação interanual em 16,5 bilhões de reais. Já o governo federal contribuiu em 1,9 bilhões de reais para o recuo entre março de 2020 e março de 2022 e março de 2023. Em 12 meses encerrados em março, as contas acumulam superávit primário de 74, presta atenção nisso aqui, Em 12 meses, contando de março do ano passado até março desse ano, ou seja, praticamente todo o governo Bolsonaro o ano passado e aí 3 meses do governo Lula. Março de 2022, aqui. Cadê? Onde foi? Em 12 meses, encerrados em março, as contas acumulam superávit primário de 74,755 bilhões de reais. Ou seja, veja que com Bolsonaro foi aumentando. Mesmo com o déficit trimestral de Lula aí, ainda continuamos no azul. Tá? Graças a Bolsonaro. Bom, continuando. O que corresponde a 0,74% do Produto Interno Bruto, PIB, soma de todos os bens e serviços produzidos no país. Para Rocha, considerando o resultado em 12 meses, houve pico do superávit primário em agosto. O que é pico? É quando ele mais bombou o superávit. Em agosto do ano passado, quando chegou a 230,6 bilhões de reais, 2,44% do PIB. Desde então, esse resultado positivo vem caindo no acumulado em 12 meses, ou seja, a partir de setembro. Por quê? Porque setembro entrou as eleições, entrou aquela questão do Lula, a estabilidade, o mercado ficou naquela, e aí o que Lula promete, o que Lula não promete, o que vai ter, o que não vai ter, enfim, Lula ganha, aí depois nós temos 2 meses daquela coisa toda, depois Lula assume, aí o buraco abre mais ainda. Veja que a coisa começa a degringolar a partir do momento em que Lula entra como garantia para as eleições e piora mais ainda depois que ele ganha e assume. Em 2022, as contas públicas fecharam o ano com superávit primário de 125,994 bilhões de reais, 1,28% do PIB. Dados isolados no mês passado, o governo central, Previdência, Banco Central e Tesouro Nacional apresentou o déficit primário de 9,712 bilhões de reais ante o déficit de 7,81 bilhões de reais em março de 2022. A receita líquida da União caiu por causa de desonerações concedidas pelo governo passado e com gastos de programas sociais em alta. O montante do déficit do governo central difere do resultado divulgado ontem pelo Tesouro Nacional, de déficit de 7,85 bilhões de reais em março, porque além de considerar os governos locais e as estatais, o BC usa uma metodologia diferente que leva em conta a variação da dívida dos entes públicos. Os governos estaduais também tiveram déficit no mês passado de 2,075 bilhões de reais ante superávit de 8,4... Ante superávit... Deixa eu voltar. De 2, aqui onde eu parei... Ante superávit de 8,408 bilhões de reais em março de 2022. Já os governos municipais adotaram déficit de 2,55 bilhões de reais em março deste ano. No mesmo mês de 2022,
houve superávit de 3,473 bilhões de reais para esses entes. Ou seja, nesse governo, queda no mesmo período lá atrás, no azul. No total, os governos regionais, estaduais e municipais tiveram déficit de 4,625 bilhões de reais em março de 2022, contra resultado positivo de 11,88 bilhões de reais no mesmo mês de 2022. Opa, eu li errado aqui, gente, peraí. Março de 2023, contra resultado positivo... deixa eu ler de novo aqui. No total, os governos regionais, estaduais e municipais tiveram déficit de 4,625 bilhões de reais em março de 2023, contra resultado positivo de 11,882 bilhões de reais no mesmo mês de 2022. Pronto. A queda pode ser explicada pela redução de 14,4% nas receitas com imposto sobre circulação de mercadorias e serviço ICMS, principal fonte de arrecadação desses entes. Bom, tá aí, gente, a matéria. Rombo de 14 bilhões aí. Veja, lá atrás, superávit. No mesmo mês, déficit. E a conta vem para nós aí. Sueli Schmidt, minha amiga, os deputados e senadores deveriam votar contra esse PL. Comentou no vídeo, bomba, propostas de Moraes são retiradas do PL da censura. Marcado o comentário aqui da nossa amiga. Bom, vamos lá. Eduardo Vieira comentando aqui. Apenas comentou L. Bomba, propostas de Moraes são retiradas do PL da censura. Marcado o comentário, mais um aqui, deixa eu ver. Eduardo Vieira novamente. L. Só colocou L aqui. Comentou no vídeo, bomba, proposta, mesmo vídeo, mesmo comentário, mesmo vídeo. Deixa eu ver aqui, Alex Rocha, para finalizar. Falso Soraya Caras e Bocas adoram um holofote, agora se vitimizou para aparecer na mídia. Comentou no vídeo, urgente, Soraya Tronic é internada às pressas em UTI de hospital em Brasília. Marcado o comentário, tá aí, gente. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Fui!